sobrinha e Uhum. outras pessoas que envolvem o âmbito familiar. Até porque a gente considera que uma mulher, quando ela chega a fazer uma denúncia ou quando ela chega a identificar que seja que ela é vítima de uma violência doméstica, a gente chama isso de revitimização. Por quê? Porque pode ser que essa mulher já passou por alguns tipos de violência lá na infância dela. E a chance de algumas mulheres buscarem relações abusivas, relações tóxicas, violentas, como é o que a gente fala, se ela já veio de um histórico assim, é muito maior, né? Então, quando Sim, eu falo realmente da gente falar um pouco sobre o que é a violência, porque as pessoas, primeiro de tudo, quando elas falam assim, Cami, você é sexóloga, ai que delícia, você deve falar de prazer e sexo todos os dias. Que bom se fosse isso, né? Que bom se a minha realidade fosse trabalhar com prazer. Mas é muito o contrário. A minha realidade como sexóloga é trabalhar com o sofrimento que isso causa, que essa violência sexual causa, que o abuso, a ofensa. Hoje a gente, inclusive, mudou um pouco o termo abuso sexual, né? Por quê? Porque a gente falava muito que o abuso, ele dava uma conotação, a palavra abuso, de que você seria, o problema seria fazer em excesso e não fazer. E a gente está falando de uma ofensa, porque uma ofensa parte do princípio de que você nem deve fazer. Né? Não é só que se eu sim, fizer bastante ou se fizer em excesso que vai ser um problema. Então, que bom se eu pudesse só falar de prazer, mas eu trabalho hoje no consultório com essa realidade, com as mulheres que chegam lá. E eu me sinto na responsabilidade de desmistificar um pouco o que eu mais escuto de fora desse contexto clínico, que as pessoas falarem assim, Cami, mas mulher que sofre violência é mulher de bandido. É mulher que gosta de apanhar, porque ela vai, apanha e ela volta para essa relação. E isso não é uma verdade, né? Não é quem gostaria em sua consciência de gostar de apanhar, gostar de sofrer. Mas a gente fala que a mulher, ela está numa situação como essa por algumas questões que eu queria trazer aqui, Carla, para a gente refletir. Eu acho que quando a gente fala de violência doméstica, nós temos que falar de várias questões. Nós temos que, primeiro, falar de papéis de gênero, a gente precisa falar sobre ideais de família e a gente precisa falar sobre formas de resolver conflito. Quando eu falo em papéis de gênero, eu trago essa palavra que até ela gera muita polêmica, muita polêmica, é. dúvida, né? O que a gente está falando enquanto gênero? E aí você tem a questão de gênero, você tem identidade de gênero, você tem expressão de gênero, e eu acho que hoje em dia confunde muito a cabeça das pessoas o que é tudo isso, né? Na live de hoje, como eu sei que não é o nosso foco falar sobre expressão de gênero, Sim, trazer de repente o público trans, né? A gente vai trazer um pouco nessa ideia binária que a gente constitui. O que é uma ideia binária, né? Então, é essa criação sócio-histórica que a gente tem de gênero como masculino e feminino, e né? feminino. Até porque esse gênero, ele é construído pela história, né? Então, para você se constituir homem, existe hoje um script para você ser homem dentro da nossa sociedade, e para você ser mulher, existe um script para você ser mulher. E eu vou tentar falar um pouco sobre isso, porque desde os primórdios, o que aconteciam? As pessoas, só pelo simples fato de nós termos aparatos diferentes, então a mulher tem uma genitália, né, o homem tem outra genitália, usava-se essa diferença física para promover e para fomentar desigualdades, que é o que hoje as lutas feministas vêm muito forte, trazendo que, primeiro, que esse papel que foi dado à mulher foi construído. Não é que precise ser assim até o fim dos tempos. Ele foi construído, muito provavelmente para uma época aquilo fazia sentido, mas que para a época de hoje e para as consequências que nós estamos tendo hoje, não faz mais sentido a gente ficar ainda fazendo essa divisão através de uma diferença biológica. E essa diferença biológica, lá atrás, ela dizia que as mulheres eram inferiores única e exclusivamente por ter diferenças biológicas aos homens. E quando a Por gente ter olha a nascido fundo, mulher, no caso, por né? ter nascido mulher. E nós estamos falando de um crime que é o Brasil, por exemplo, é o quinto país no ranking de feminicídio, né? 3 mulheres morrem por dia no Brasil. De 5 mulheres, pelo menos 3 já sofreram Três. violência ou conhecem alguém que passou por isso, né? Então a gente está falando de uma coisa que é reincidente e que começa de uma ideologia, de uma ideia promovida lá atrás, de que as mulheres são inferiores aos homens, né? E que não são crimes cometidos porque ela foi assaltada, ela sofreu um acidente. São crimes cometidos única e exclusivamente porque ela é mulher, né? Então, eu começo falando um pouquinho dessa ideia de gênero, porque a gente tem que olhar que a gente está inserido numa cultura que diz que mulheres são inferiores e que não vão ter os mesmos direitos que o homem nessa sociedade. E aí começa desse poder do homem, então, né? Mas eu gosto muito de falar também, Carla, o que vem antes da violência. Porque a violência, a gente até cria uma ideia que é assim, é apanhar todo dia,
é poder, é um xingão, é um empurrão. Isso sim são formas de violência. Mas não Sim, é só isso, né? Quando as pessoas não. me perguntam, Cami, como que